Olá, queridos doutores, doutoras, sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. Dando continuidade aqui ao nossos estudos sobre os crimes contra a ordem financeira, hoje falaremos então sobre a contabilidade paralela. Pessoal, explicando de forma aí bastante objetiva, contabilidade paralela nada mais é do que o caixa 2, ou seja, existe ali a movimentação regular declarada e existe aqueles valores ou recursos que são movimentados, né, ou mantidos em desacordo com a contabilidade oficial. Então, essa é a grande questão. Esse é o grande objetivo aí do estudo da contabilidade paralela, né? O crime está aí. Então, nós temos manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. Com base nisso, nós já sabemos que nós temos a elementar de manter ou de movimentar recursos, né? Um outro detalhe importante que já nos traz aqui de modo principal é o fato exigida pela legislação. Que legislação? Ela não cita. Então isso eu já sei que trata-se de uma norma penal em branco, ou seja, existe uma legislação própria referente à contabilidade que diz como é o procedimento correto para a declaração desses valores, né? A pena é uma pena bastante pequena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. O sujeito passivo, por certo, é uma pessoa própria, é um sujeito próprio, né? Já que não é qualquer pessoa que tenha a condição ou a capacidade de realizar esse ato. Quanto ao sujeito passivo, é o Estado e, porventura, investidores prejudicados, né? Como eu já disse para vocês, estamos aqui diante do crime de caixa 2, praticado contra o sistema financeiro. Além disso, nós temos as elementares, que é movimentar e manter. Manter significa reter, guardar, né? Movimentar significa transferir, pagar ou receber. Nós ainda observamos, tendo em vista que existem duas elementares para a prática do ilícito, que estamos diante de um tipo penal misto alternativo, ou seja, um crime único, né? Em que pese a pessoa possa praticar uma ou as duas condutas descritas na legislação, trata-se de um crime único. No sistema do trifásico dosimetria da pena, né, no sistema trifásico da dosimetria da pena, logicamente que o agente responderá no limite da sua culpabilidade. Quanto maior a sua culpabilidade, maior será a sua punição. E isso é o que se leva em conta, né? Já vimos que trata-se então de uma norma penal em branco, ou seja, onde existem normas específicas que detalham o modo de apresentação correto então desta contabilidade. No tocante aí à sua consumação, trata-se de um crime formal, ou seja, aquele que não exige um resultado naturalístico para a sua consumação, né? Ou seja, o delito ele se aperfeiçoa no exato momento ali em que ocorre a movimentação ou a mantença desses valores ou rendimentos ocultos. No tocante ao delito, logicamente, por ser um crime, né, plurissubsistente, ele admite a tentativa, mas somente quanto ao núcleo movimentar. Tá? No tocante aí ao crime de manter, a tentativa ela é inadmissível por ser um crime habitual, ou seja, aquele que deve ser praticado constantemente para que seja configurado. Então, no tocante a movimentar, ele admite tentativa. No tocante ao crime de manter, não admite a tentativa. Então, é importante também frisar esses dois pontos, né? Vamos aqui rever. Olha só, né? No montante aqui, com relação a movimentar, admite-se a tentativa. Com relação a manter, inadmite-se a tentativa por ser um crime habitual. Logicamente que o elemento subjetivo é o dolo, né? Não se pertine aqui, não se permite que este crime seja praticado de forma culposa. Não tem como, né? Esconder dinheiro, não declarar dinheiro, porque esqueceu, não tem como. Pena nós já vimos. Outro tipo penal a ser analisado do artigo 12 é omissão de informação. O artigo tem aí então a seguinte redação: deixar o ex-administrador de instituição financeira de apresentar ao interventor liquidante ou síndico, nos prazos e condições estabelecidas em lei, as informações, declarações
ou documentos de sua responsabilidade, ou seja, então a partir do momento em que a empresa se encontra em processo de intervenção, liquidação ou, né, sindicância, no caso aí na hipótese às vezes de uma recuperação judicial, aquele que é o ex-administrador tem a responsabilidade da entrega dos documentos, né, que estavam ali sob a sua responsabilidade. Então, é transmitir as informações cabíveis a quem for ali assumir as responsabilidades em razão da empresa, né? Então, é importante aqui, de forma inicial, dizer que é importante saber como está ali a situação daquela empresa. E sem esses documentos, seria impossível traçar aí uma fiscalização. Outro aspecto que nós devemos aqui considerar é o fato de que, a partir do momento que a empresa está, né, sob a imposição de uma intervenção que consiste no afastamento dos administradores estatutários ou contratuais, sendo esses substituídos por um interventor nomeado pelo órgão de fiscalização ou por um diretor fiscal, na hipótese de seguradoras, esse processo de intervenção pode resultar no seu levantamento ou na medida mais drástica, que é a liquidação extrajudicial da instituição financeira. Então, liquidar, na verdade, é acabar com ela. Ela vai, né, deixar de existir após ali a quitação das suas obrigações. O grande objetivo desse regime diferenciado conferido às instituições financeiras é impedir a corrida bancária e a crise sistemática, de forma a sanear a retirada ou retirar a instituição financeira do mercado de modo mais eficaz, né, por meio de órgãos de fiscalização. Então, é não criar um pânico aí no sistema financeiro, né, e que tudo se resolva de forma bastante clara. Também trata-se de um crime próprio, até porque estamos falando do ex-administrador, não é qualquer pessoa, somente o ex-administrador responde por esse crime naquelas hipóteses em que a empresa se encontra, né? Então, o sujeito passivo, mais uma vez, é o Estado, os investidores da instituição em liquidação ou intervenção. Então, ou seja, o momento em que a empresa está é o momento de liquidação ou de intervenção. Quanto ao elemento objetivo, ou seja, o crime é praticado por quem, de que modo? Por quem nós já sabemos, pelo ex-administrador, né? Mas é um crime omissivo próprio. Por quê? Porque ele tem a obrigação de fornecer esses documentos e se omite quanto à entrega desses documentos conforme a legislação pertinente ao tema. E eu já disse, legislação pertinente ao tema. Também trata-se de uma norma penal em branco, até porque existe a legislação, né, conforme está ali descrita na tela anterior, que traça aí a responsabilidade do ex-sócio nas hipóteses de liquidação e intervenção. Trata-se da mesma forma de um crime formal, e esse delito se aperfeiçoa com a simples omissão, simples ato negatório aí da entrega dos documentos, né? Por ser um crime unissubsistente. Por ser um crime unissubsistente, não admite tentativa. O elemento subjetivo também é o dolo, não se admite a culpa para a prática deste delito. Desvio de bens, artigo 13 da Lei 7492/86. Desviar bem alcançado pela indisponibilidade legal, olha só, indisponibilidade legal, resultante lá da intervenção, da liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira, né? Então, ou seja, aqui o que existe é desviar os bens, né, ocultar os bens para que eles não respondam pelo passivo da empresa quando ali da sua liquidação, né? Então, esse é um aspecto importante. O outro fato aqui é que a liquidação e as suas responsabilidades, elas são apuradas de acordo com o artigo 36 da Lei 6024/74. Então, existe uma lei própria que trata da liquidação das pessoas jurídicas. Neste caso aqui, né, essa ocultação de bens, esse desvio de bens, é considerado como um crime comum, porque qualquer pessoa pode agir com esse intuito. Não se exige qualidades especiais do sujeito para que esse crime possa ser praticado. Isso com relação ao
caput. Nós temos aqui o parágrafo único. Na mesma pena incorre o interventor, o liquidante ou o síndico. E aí sim nós temos um crime próprio com relação a esses indivíduos, né? Porquanto o tipo penal exige a qualidade especial do sujeito ativo da prática deste crime. Então, com relação ao caput, nós temos um sujeito comum. Com relação ao parágrafo único, nós temos um sujeito próprio, ou sejam, pessoas determinadas, interventor, liquidante e síndico. O sujeito passivo, da mesma forma, é o Estado, né? As pessoas físicas ou jurídicas eventualmente atingidas pelo desvio, seja a própria empresa que perde patrimônio em razão disso, sejam os credores dela. O elemento aqui objetivo, o elemento objetivo é dar destino diverso do que deveria ter sido dado aos bens, né, sejam bens móveis ou imóveis, de propriedade da empresa que se encontra lá em liquidação, né, em falência ou assim por diante. Como nós já vimos, esse é um procedimento regulado pela Lei 6024/74, então considera-se como uma norma penal em branco. Norma penal em branco por quê? Porque o processo de liquidação de empresas é tratado pela Lei 6024/74. Consumação. Cuida-se de um crime formal, ou seja, não se exige aí um resultado naturalístico, ou seja, não se garante aí, né, que deva haver efetivamente um dano ou que deva aí exaurir a conduta. Pelo contrário, a simples prática da conduta já levaria aqui à consumação deste delito. Quanto ao elemento subjetivo é o dolo, não se admite aqui a modalidade culposa, né? A pena ela é de reclusão de 2 a 6 anos e multa, considerando que a pena mínima é superior a 1 ano, então não se admite aí o sursis processual. Quanto à conduta equiparada do parágrafo único, ela é praticada ou se exige que ela seja praticada por pessoas próprias, seja lá o interventor, o liquidante ou o administrador judicial, né? Apropriar-se significa agir como proprietário, ou seja, retirar da esfera de propriedade da empresa para atribuir à esfera de propriedade de outra pessoa, no caso aqui, pessoas determinadas. Nós temos aqui ainda que estudar as hipóteses de falsidade em declaração de crédito ou reclamação. Então, falsidade em declaração de crédito ou reclamação. Artigo 14 da Lei 7492/86. Apresentar em liquidação extrajudicial ou em falência de instituição financeira declaração de crédito ou reclamação falsa, ou juntar a elas títulos falsos simulados. Ou seja, a empresa que está em liquidação ela tem que pagar pelas suas dívidas, ainda em abertas, ainda vincendas, né? Imagina que a pessoa falsifica um título de crédito em relação a essa empresa para receber nesse momento um direito que não tem. É essa a conduta. Parágrafo único. Na mesma pena incorre o ex-administrador ou falido que reconhece como verdadeiro crédito que não seja, ou seja, por meio de uma declaração, por meio de um documento, né, para tentar favorecer alguém, né, para tentar impedir que a empresa salde nas forças do seu patrimônio as dívidas, o passivo que ainda tenha, né? Logicamente aqui que o artigo 14 não exige qualidade especial de quem quer que seja para a apresentação deste título. Qualquer pessoa pode apresentar esse título, fazer ali a habilitação de crédito no processo de falência, de recuperação judicial, de liquidação ou de sindicância desta empresa. Então, qualquer pessoa pode aqui praticar este crime, né? E em caso importante, olha só, né, na hipótese, salvo em relação ao ex-administrador ou ao falido, que responderá pelo artigo 14, parágrafo único, em uma clara exceção pluralística da teoria monista. Então vai responder aqui, olha só, na mesma pena incorre o ex-administrador ou falido que reconhece o crédito que não seja, ou seja, um crédito inexistente. Não responde na forma do caput, responde por uma forma equiparada. Sujeito passivo é o Estado e todas as pessoas físicas ou jurídicas atingidas com essa falsidade, ou seja, os outros credores
que talvez receba uma quantia menor, tendo em vista que um crédito não legítimo também tenha sido pago proporcionalmente. Quanto ao elemento objetivo, é apresentar ali esse título falso, ou reconhecer esse título falso, conforme determina aí o parágrafo único, né? Lembrando ainda aqui que nós temos lá alternatividades também. Olha só, apresentar em liquidação extrajudicial ou em falência de instituição declaração de crédito ou reclamação falsa ou juntar a elas título falso ou simulado. Então aqui nós estamos diante também de um tipo penal misto alternativo, ou seja, nós temos várias condutas que podem compor aqui a prática deste ilícito. E mais uma vez, né, trata-se de um delito único e a pessoa vai responder no limite da sua culpabilidade. Quanto mais condutas, quanto mais elaborada for a prática do delito, provavelmente maior será a pena aplicada sobre o indivíduo. Consumação, mais uma vez aí, pessoal, segue a mesma regra, né? Crime formal não precisa aí produzir um resultado, o resultado é o mero exaurimento da conduta. O elemento subjetivo também é o dolo, a pena nós já vimos, conduta equiparada quando o ex-administrador ou falido reconhece como verdadeiro um crédito que tem conhecimento ser falso, né? Para aí ou causar benefício a alguém ou prejuízo a terceiros. Crime de falsa manifestação, artigo 15 da Lei 7492/86. Manifestar-se falsamente o interventor. Então, nós estamos tratando de um crime próprio, interventor, liquidante, síndico, a respeito de assunto relativo à intervenção, liquidação, extrajudicial, falência de instituição financeira. Então, essa manifestação falsa, apresentar uma informação que não corresponde à verdade durante a intervenção, liquidação ou sindicância. Sujeito ativo, olha só como muda um pouquinho aqui. Além de ser um crime próprio, é considerado um crime de mão própria. Por quê? Porque ele não pode fazer se representar ou se substituir por interposta pessoa. Nós estamos diante de um crime aqui que só pode ser praticado pelo indivíduo unipessoalmente, né? Não pode se fazer representar por procuração, assim como nós aí observamos. Sujeito passivo, mais uma vez, o Estado, pessoa física ou jurídica que eventualmente seja atingida pela falsa manifestação. Elemento objetivo, manifestar, né, significa aí expor uma ideia em descompasso com a verdade. E, logicamente, que ela está vinculada ali a assuntos relativos à intervenção, liquidação, falência da instituição financeira. Crime formal, essa manifestação falsa não precisa aí gerar um resultado concreto, naturalístico, para que o crime esteja consumado, né? Elemento subjetivo, elemento de vontade do agente é o dolo. Operação sem autorização. Artigo 16, Lei 7492/86. Fazer operação sem a devida autorização. Então, aqui falta o consentimento para que aquele ato seja praticado, ou com autorização obtida mediante declaração falsa de instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. Então, aqui, de todo modo, é uma conduta ativa, né? Fazer a operação, ela é condicionada, vamos até mudar de cor aqui a nossa caneta, ela é condicionada à ausência de autorização ou a uma autorização obtida mediante uma declaração falsa, a instituição financeira, inclusive distribuição de valores. Então, o crime está sobre agir para operar sem a devida autorização ou uma autorização falsa, ou seja, que não foi prestada por quem de direito. Lembrando aqui, né, que essa é a determinação contida no artigo 18 da Lei 4595/64 para as instituições financeiras. Então, é importante que nós observemos também. Além do que, em relação aqui às seguradoras, nós temos o Decreto-Lei 73/66, que lá no seu artigo, então, 74, também trata deste tema. Sujeito ativo,
é um crime comum, não se exigem características especiais aí do sujeito ativo deste crime. Sujeito passivo, o Estado e as pessoas eventualmente prejudicadas. Elemento objetivo, o agente pratica esse delito quando faz funcionar uma instituição financeira, ou seja, sem possuir autorização legal. Ele cria uma instituição financeira sem autorização dos órgãos competentes ou com uma autorização que obteve em razão de um documento falso, né? O objetivo desse tipo penal é evitar a conduta de alguém de fazer funcionar a instituição financeira de modo clandestino, dificultando em demasia a fiscalização do poder público, né? E aí nós vemos que existem sim instituições financeiras, como as pirâmides, por exemplo, ali, que elas acabam acontecendo sem a devida autorização do Estado para funcionar. Então, é também aí uma hipótese em relação a esse fato. É uma norma penal em branco, homogênea, heterovitelina. Olha aí um termo bastante interessante. Por quê? Porque o complemento da sua definição está lá na lei própria, está lá na lei específica. Por isso que é considerada uma norma penal em branco. Consumação, crime formal, mais uma vez, não exige-se aí um resultado naturalístico. Independe de que haja o proveito ou o prejuízo de alguém. E se isso acontecer, é o exaurimento da conduta. Quanto ao elemento subjetivo, é o dolo. Empréstimo ou adiantamentos vedados, proibidos, né? É o que diz aí o artigo 17 da lei em estudo. Tomar ou receber crédito na qualidade de qualquer das pessoas mencionadas no artigo 25 ou deferir operações de créditos vedadas, observado o disposto no artigo 34 da Lei 4595/64, né, dada aí pela redação da Lei 13.506 de 2017. Então, mais uma vez, este tipo penal é tomar ou receber crédito na qualidade de qualquer das pessoas mencionadas no artigo 25 ou deferir operações de créditos proibidas, vedadas, observado o que diz a lei especial. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, em nome próprio, como controlador ou na condição de administrador da sociedade, concede ou recebe aditamento de honorários, remuneração, salário ou qualquer outro pagamento nas condições referidas neste artigo. Então, pessoal, quem administra uma empresa de crédito concede crédito a si mesmo. De forma disfarçada, promove a distribuição ou recebe lucros de instituição financeira que não estavam autorizados, né? Então, o nome da lei aqui, na verdade, o grande intuito da lei é evitar prejuízos aos investidores, ao mercado por meio do favorecimento de empresas coligadas, sócios ou seus familiares, né? Esse é o grande tópico, esse é o grande objetivo aqui, que é evitar o favorecimento, um favorecimento não justificado. Sujeito ativo, ele é um crime próprio, porque só pode praticar a conduta aquelas pessoas que são elencadas no artigo 25, conforme o próprio texto da lei. O sujeito passivo é o Estado e as pessoas que eventualmente forem prejudicadas. O elemento objetivo, tomar ou receber. Tomar deve ser compreendido como aquele que firma o contrato, ou seja, aquele que contrai. Receber significa obter para si. Deferir é autorizar e conceder. Como nós já vimos, é um tipo penal misto alternativo. Praticando uma ou mais condutas, considera-se como um único delito, né? Da mesma forma, vimos também aí já em referência à Lei 4595/64, ela é que vai regulamentar a prática deste ilícito. Então, estamos diante de uma norma aí penal em branco, homogênea, heterovitelina. Por que ela é uma norma penal em branco homogênea, heterovitelina? Porque ela é complementada por norma da mesma natureza e da mesma origem, de redação e de promulgação.
Consumação, crime formal, não se exige um resultado naturalístico, elemento subjetivo, ou seja, o elemento de vontade é o dolo, não se admite aqui a conduta culposa. A consumação, só para a gente frisar, é em tomando, recebendo, concedendo, deferindo ou promovendo, o crime já está consumado. Condutas equiparadas estão lá descritas, né? As condutas equiparadas, elas são relativas aí ao controlador, ao administrador da sociedade, que em nome próprio concede, recebe ou adianta honorários, remuneração, salário ou qualquer outro pagamento nas condições descritas no caput. A segunda hipótese, de forma disfarçada, velada, né, promove aí a distribuição ou recebe lucros de instituição financeira. Quebra de sigilo, artigo 18. Violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição financeira ou integrante do sistema de distribuição de títulos mobiliários de que tenha conhecimento em razão de ofício. Olha só, né? Aqui é a quebra do sigilo profissional. Violar sigilo de operação que a pessoa tem conhecimento em razão do serviço prestado por instituição financeira ou integrante de sistema de distribuição de títulos mobiliários que tenha conhecimento, logicamente, aí em razão da sua função exercida. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. É importante dizer que este tipo penal restou derrogado. O que é a derrogação? Né? Derrogação ele foi revogado em parte, em razão aí da edição do artigo 10 da Lei Complementar 105 de 2001, que versa exatamente sobre a violação de sigilo em operações de instituições financeiras. Assim, o artigo 118, em análise aqui da Lei 7492/86, tem incidência apenas aos casos em que a instituição não esteja abrangida pelo conceito da supracitada lei complementar. Então, ele não foi revogado, ele foi revogado em parte, o que significa que ele foi, então, derrogado. É a grande diferença entre revogação, que é por completo, e derrogação, que é parcial. Então, o artigo se encontra parcialmente revogado pelo artigo 10 da Lei Complementar 105/2001. A Lei 105/2001, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, diz o seguinte: são consideradas instituições financeiras para os efeitos desta lei complementar. Então, ela nos traz aqui o conceito do que é instituição financeira, né? E ele é um artigo bastante esclarecedor. Os bancos de qualquer espécie, distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio e de valores mobiliários, sociedades de crédito, financiamento e investimentos, sociedades de crédito imobiliário, administradoras de cartões de crédito, né? Sociedade de arrendamento mercantil, administradoras de mercado de balcão organizado, cooperativas de crédito, associações de poupança e empréstimo, bolsa de valores e mercadorias e futuros, entidades de liquidação e compensação, outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, a redação do artigo 10 desta lei complementar, que trata sobre o sigilo dessas instituições de crédito, tem a seguinte redação: a quebra de sigilo fora das hipóteses autorizadas nesta lei complementar constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, aplicando-se no que couber o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então, ele acaba fazendo uma referência implícita, né, às outras condutas tipificadas relativas a este tema. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente informações requeridas nos termos desta lei complementar. Então, fica aí importante dizer sobre essa concepção, né? A partir do momento em que nós observamos aí também a aplicação do princípio da especialidade, né, ao invés das disposições genéricas quanto ao tema. Fraude na obtenção de financiamento. Artigo 19.
obter mediante fraude financiamento em instituição financeira. Normalmente essa prática ela acontece quando a pessoa não preenche os requisitos aí para obter a linha de crédito e assim pratica ilegalidades, né, mediante essa fraude. Então apresenta, por exemplo, o olerite de rendimento que não tem, ou qualquer outra hipótese aí que seja capaz de garantir a sua sanidade financeira e a instituição de crédito, então, confiar para a liberação do crédito. Pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para repasses de financiamento. Sujeito ativo é um crime comum, né? Muitas pessoas agem dessa forma, sabemos aí que é uma prática, declarações de rendimentos, olerites, né? Sujeito passivo, o Estado e instituição financeira prejudicada. Elemento objetivo, obter significa alcançar, conseguir um financiamento mediante fraude, induzindo a situação financeira em erro. Sem tal engodo, o agente não conseguiria obter o financiamento. É o que eu disse, ele demonstra uma sanidade financeira maior do que a que ele tem. Ele demonstra uma capacidade econômica maior que ele tem para que ele possa ali conseguir o financiamento. E o Gabriel Habib, ele diz que financiamento é uma modalidade de empréstimo, mas tem uma vinculação específica, que é o custeio de algo determinado, que tem de ser declarado no momento de sua concessão, em homenagem ao princípio da legalidade, a obtenção de empréstimo pessoal, empréstimo consignado, crédito direto ao consumidor e outras formas de linha de crédito em instituição financeira não configuram esse tipo penal, e sim delito de estelionato, nos termos do artigo 171. E aí nós temos a jurisprudência para que vocês possam, com calma, analisar posteriormente e compreender a diferença entre a modalidade do crime que nós estamos estudando ou melhor, contra a instituição financeira, ou as outras hipóteses aí que seriam consideradas como crime de estelionato. Vamos observar esse conceito doutrinário novamente, ele é bastante interessante. Vamos analisá-lo. Financiamento é uma modalidade de empréstimo, mas tem uma vinculação específica, isso é importante, que é o custeio de algo determinado, que deve ser declarado no momento de sua concessão. O princípio da legalidade fala sobre o empréstimo pessoal, empréstimo consignado, ou seja, aquele que não tem vinculação específica e não é concedido em razão do custeio de algo determinado. Então, olha só, quando nós falamos em empréstimo pessoal, empréstimo consignado, é a liberação de dinheiro de forma livre, a pessoa gasta esse dinheiro como quer. No caso de financiamento, financiamento de um veículo, e este veículo vai ficar como garantia, financiamento de um imóvel, e este imóvel vai ficar de garantia. Então, essa é a diferença, né? O artigo que nós estamos falando do crime contra a instituição financeira é vinculado a um bem determinado, que tem que ser previamente indicado antes da liberação do valor financiado, né? Enquanto empréstimo pessoal, empréstimo consignado, é a liberação sem qualquer tipo de vinculação ali para o indivíduo tomador deste crédito. Consumação, aqui sim trata-se de um crime material, ou seja, ele depende, né? A fraude tem que se consumar. A fraude tem que produzir um resultado naturalístico no mundo em que vivemos, ou seja, né, ela tem que causar um dano, ela tem que causar um prejuízo em razão da fraude praticada. A conduta é praticada a título de dolo, nós temos aí a pena e nós temos as causas de aumento de pena. No caso aqui, a causa de aumento de pena é quando essa conduta for praticada por uma instituição financeira oficial ou por uma instituição a ela credenciada, né? A exemplo aí, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, Caixa Econômica Federal, né? Conforme aí os julgamentos do STJ a respeito deste tema. Temos um outro artigo aqui a analisar, desvio de finalidade, artigo 20, Lei 7492/86. Aplicar em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato,
recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo. Então, ou seja, aqui nós estamos falando de financiamento vinculado a um bem que será dado em garantia à instituição financeira. Mas se aquele valor for empregado diferentemente da forma aqui descrita, o crime então estaria configurado, né? Quanto ao sujeito ativo, cuida-se de um crime comum ou geral, não se exige nenhuma qualidade específica do sujeito. Sujeito passivo, Estado e instituição financeira prejudicada. Elemento subjetivo, dar destinação diversa, né? Destinar, empregar aí o valor obtido com o financiamento em situação, em objeto, em interesse diferente daquele declarado perante a instituição financeira, em desacordo com o contrato firmado para com essa instituição. E aí fica uma questão. Qual a distinção, então, entre o delito que nós estamos aqui estudando, o desvio de finalidade, e a fraude na obtenção de financiamento? Pessoal, bom, aqui é logicamente que a diferença é enorme, né? Aqui você está dando destinação diferente a um financiamento legalmente concedido. A fraude na obtenção se essa fraude não acontecesse, a pessoa nem chegaria a ter acesso a esse financiamento. Então a distinção é extremamente grande aí entre os dois dispositivos, né? E a ministra Laurita Vaz, analisando este tema, disse que o tipo legal do artigo 19 pressupõe a existência de fraude anterior, voltada para a finalidade de obtenção do financiamento em instituição financeira. Já o tipo no artigo 20 pressupõe a regular obtenção do financiamento, mas com desvio de finalidade na sua aplicação, ou seja, na aplicação desses valores. Crime material também exige um resultado naturalístico, exige o efetivo dano à instituição financeira. Esse crime também é praticado a título de dolo, não se admitindo aqui a culpa. Operação de câmbio com falsa identidade e prestação de informação falsa em operação de câmbio. Pessoal, tudo errado, né? Você vê aqui que a falsidade está reinando. O artigo 21 diz atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para a realização de operação de câmbio, pela detenção de 1 a 4 anos e multa. Quanto ao crime equiparado, ele vem previsto no parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, para o mesmo fim, sonega a informação que devia prestar ou presta informação falsa. O que se observa com a prática deste crime é a identidade falsa, né? É a falsa identidade do indivíduo. Este é um tipo aí de falsidade ideológica, porque atribui-se uma personalidade, uma identidade distinta, ou atribui a terceiro esta identidade distinta. Tá? Então, é considerado aí um crime comum e geral, qualquer um pode praticar. Sujeito passivo sempre o Estado e a instituição financeira aí prejudicada. Elemento objetivo, atribuir, ou seja, imputar a si ou a outra pessoa identidade falsa, né? A lei aqui visa, então, coibir a prática de operação de câmbio clandestina, que dificulta aí a fiscalização e o controle dessa troca de moeda de diversos países. É o chamado tipo penal misto alternativo, ou seja, nós temos mais de um elementar, mas não deixa de ser um crime único. E aí vem a pergunta: qual o crime que pratica o agente que se vale de interposta pessoa para adquirir moeda estrangeira? Aqui não há atribuição de identidade falsa, né? Alguém age para que eu possa comprar essa moeda, ou seja, eu não quero aparecer, eu transfiro parte do dinheiro que eu tenho para alguém, essa pessoa vai lá, compra a moeda estrangeira e me entrega em espécie, ou seja, eu acabo tendo esse dinheiro sem que ninguém saiba. Qual é esse crime? Fica aí a pergunta. Cuida-se de crime formal, ou melhor dizendo, será que é crime? Consumação. Crime formal não necessita aí de um resultado naturalístico. A simples atribuição falsa de identidade independe aí de qualquer tipo de vantagem a ser obtida pela prática desse ilícito. O elemento subjetivo é o dolo,
né? E note-se ainda um fim especial de agir, ou seja, qual é a finalidade? A execução da operação de crédito. Então, tem ainda, além da prática do ilícito, essa finalidade específica, né? Nós temos tanto a conduta ilícita descrita no caput, quanto a conduta equiparada do parágrafo ali deste artigo, que é quando alguém que tem a obrigação de agir, de fornecer informação correta, assim fornece informação, né, falsa. Então, ou não presta informação de acordo. Aí nós estaríamos diante da falsidade ideológica do artigo 299. Então, a distinção desses dois crimes, ela é diferente, né? Ou seja, em virtude da especialidade, este é um delito especial, quando cotejado com o delito de falsidade ideológica. Por que é especial? Porque ele tem um fim específico, ou seja, não é simplesmente atribuir a identidade falsa, é atribuir identidade falsa para a execução de uma operação de crédito. Então, já que ela está ligada à operação de crédito, por isso que nós estamos diante, então, do artigo 21 da Lei 7492/86 e não diante do artigo 299 do Código Penal. Esse está aqui na generalidade. O 21 está na especialidade, porque ele está vinculado à execução de operação de crédito. Eu posso dizer, é uma falsidade ideológica de execução de operação de crédito? Sim, por isso que ela tem um artigo próprio e não se aplica o artigo geral 299 do Código Penal. Operação de câmbio com fim de evasão de divisas. O que é evasão de divisas? Né? É remeter para fora do país determinado valor em dinheiro sem que seja recolhido ali o devido imposto. Isso é evasão de divisas. Efetuar operação de câmbio não autorizada com fim de promover evasão de divisas, né? Nós temos ainda a conduta aqui equiparada, que é incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove sem autorização legal a saída de moeda ou de divisa para o exterior ou nele mantiver depósito não declarado à repartição federal competente. Então, normalmente esse dinheiro, essas divisas que são levadas para fora do país sem a devida declaração, muitas delas têm a sua origem no ilícito também. Este é um crime geral e comum, qualquer pessoa pode praticá-lo. O sujeito passível é o Estado. Por quê? Porque quem perde capital é o Estado nessa situação, né? E a conduta ilícita visa, a lei penal, a lei aí incriminadora, visa a proteção da integridade do sistema cambial brasileiro. O Banco Central tem competência privativa de guardar moedas e divisas estrangeiras, assim como realizar a administração exclusiva de operação de entrada e saída desse território nacional. Tal fato é fundamental para o equilíbrio das reservas cambiais e o funcionamento do mercado cambial. Então, quanto mais dinheiro estrangeiro aplicado em território nacional, melhor é, logicamente, a estrutura de governo e melhor é também o sistema financeiro de um país. O elemento subjetivo, pessoal, ele vem aqui podendo, de acordo com a jurisprudência, ele pode ser dividido. Por exemplo, cheques sacados contra bancos, cheque sacado com instituição financeira nacional, ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, moeda estrangeira ou nacional. Assim, então, evasão de divisas deve ser compreendida como a saída clandestina de moeda do território nacional, ou seja, a saída não declarada de moeda do território nacional. Consumação, consuma com a simples saída da moeda, não é necessário causar efetivamente um prejuízo. É um crime doloso, mas ele tem um fim especial, que é a saída de divisas do país. Temos aí a responsabilidade pelo caput, né, a sanção penal do caput, e as condutas equiparadas, né, que são duas, na verdade. Quem promove sem autorização legal a saída de moeda ou de divisas para o exterior, ou quem mantém em depósito no exterior, não declarados na repartição federal competente. Então, aquele que mantém, aquele que guarda esse dinheiro no exterior também, né, e aí nós estamos falando de instituições também de crédito financeiras, também respondem criminalmente por receber esses valores, né?
concurso de crimes. O Gabriel Habib ainda diz que, caso o agente efetue operação de câmbio com o fim de promover a evasão de divisas, depois efetivamente promove a sua saída clandestina de divisas para o exterior, haverá apenas um delito. Por quê? Porque nós temos ali o princípio da consunção, ou seja, né, o delito fim absorve o delito meio. Então, seria a primeira hipótese, né? Nós temos ainda aqui o fato de que haveria aqui a necessidade da consideração de que, da mesma forma, caso a gente efetue a remessa de divisas ao exterior e depois a mantenha no exterior sem declarar a repartição fiscal competente, a solução é idêntica, ou seja, também teríamos ali a aplicação do princípio da consunção, ou seja, a conduta fim absorve a conduta meio, e a conduta meio nada mais é do que a interpretação do iter criminis, ou seja, do caminho necessário para se atingir a finalidade criminosa. Crime de prevaricação, não aquele que nós já temos conhecimento. Crime de prevaricação ligado aqui ao sistema financeiro nacional, artigo 23. Omitir, retardar ou praticar o funcionário público, olha aí, é um crime próprio, contra a disposição expressa de lei, ato de ofício necessário a regular funcionamento do sistema financeiro nacional, bem como a preservação dos interesses e valores de ordem econômico-financeira. Então, nós estamos diante de uma forma especial de prevaricação, porque ela tem finalidade própria e tem agente próprio, né? Crime próprio, como nós já vimos, já trata aqui do funcionário público, sujeito passível ao Estado e a pessoa prejudicada por esse comportamento. O elemento subjetivo, as elementares do crime: omitir, retardar e praticar. Então, essas são aí as elementares do crime. Mais uma vez, tipo penal misto alternativo, considerado como um único delito, em virtude aí do princípio da alternatividade. Praticou todas as condutas, aumenta-se a pena. Praticou menos condutas, reduz-se a pena. Um outro fato que cabe aqui à consideração é esses elementos especializantes que tornam, então, este crime diferente do crime de prevaricação descrito lá no Código Penal, visto que trata-se de uma conduta praticada por funcionário público, né, contra o sistema financeiro nacional, assim como para a preservação dos interesses e valores da ordem econômico-financeira. Consumação, crime formal, não exige resultado naturalístico. A simples prática das elementares, omitir, praticar ou retardar, já existe aqui a consumação do delito. Ele é praticado também de forma dolosa, pessoal. Olha aí, da aplicação do procedimento criminal. Mudamos um pouquinho de foco, deixamos de falar dos crimes em espécie. Como acontece, então, o procedimento criminal, a apuração e punição desses tipos penais? Vou falar um pouquinho de processo especial agora, né? Quando nós tratamos desse procedimento especial, então, desse rito especial, o artigo 25 diz que são penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituições financeiras, assim considerados os diretores e gerentes. Equiparam-se os administradores de instituição financeira, o interventor, liquidante ou síndico. Nenhuma novidade para nós até aqui. Parágrafo 2º. Nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe, que através de confissão espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá sua pena reduzida de 1 ou 2 terços. Olha aí onde nós iniciamos lá em 1995 a delação premiada, a colaboração premiada, até porque são crimes praticados com grande complexidade, né? Muitas offshores aí pelo mundo inteiro que ficam movimentando uma quantidade enorme de dinheiro e fica difícil o rastreamento, né? Nós vimos isso na Operação Lava Jato, aí, o quanto se desviava de dinheiro e como foi difícil rastrear esse dinheiro para que ele pudesse ser repatriado. Inicialmente, nós devemos destacar aí que os crimes contra o sistema financeiro nacional são catalogados como crimes societários ou crimes de gabinetes. Por quê? Porque são praticados pelas pessoas que têm o poder da administração. Nesses crimes, a jurisprudência dos superiores tribunais
seja de justiça ou federal, entende que a denúncia não recebida, a denúncia não necessita descrever, olha só, esses crimes, a jurisprudência dos tribunais superiores entende que a denúncia não precisa descrever minuciosamente a conduta de cada um dos denunciados, porém deve existir um mínimo de nexo de imputação contido na peça acusatória. E aí fica, olha André, mas não fere lá o artigo 41 do Código de Processo Penal? Não fere porque aqui é um caso específico, é um fato especial. Então não há aqui o ferimento ao artigo 41 do Código de Processo Penal, que fala dos requisitos da petição inicial criminal. Olha a questão. O simples fato de figurar como administrador ou controlador é suficiente para caracterizar a responsabilidade penal do agente por crime contra o sistema financeiro nacional? E a resposta é negativa. Sob pena de que a configuração da indevida responsabilidade penal ela é objetiva, tem que se demonstrar o nexo de causalidade da conduta do agente para que ele possa ser responsabilizado. O simples fato de ocupar um cargo, mas não tendo contribuído para a prática do ilícito, né, a ele não pode aí ser atribuído. Olha o que eu falei, delação premiada, né? Todo aquele que concorre para os crimes descritos na Lei 7492/86, na condição de coautor ou partícipe, pode aí ter a sua pena reduzida, né, se trazer informações pertinentes ao processo que ajudem aí na elucidação do caso. Artigo 26. A ação penal nos crimes previstos nesta lei será promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. Já sabemos que é uma ação penal pública incondicionada, e aqui ele garante e prevê, né, quem é que tem competência para o julgamento desses crimes. Então, em razão desse dispositivo legal, então os crimes contra o sistema financeiro nacional é da Justiça Federal, pessoal, e nada mais comum ou adequado, tá? Agora, mesmo sendo em razão da Justiça Federal, nós temos ainda a competência territorial ou ratione loci, ou seja, né, será do local da realização da operação financeira, seja este ou não na sede da empresa ou de uma filial, de acordo com o julgamento do ministro Félix Fischer. Então, é da Justiça Federal na sede do local da realização da operação. Nós temos ainda a Lei 7492/86, que admite o quê? A possibilidade do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários de atuarem como assistente da acusação. E isso está lá previsto no artigo também, né? Não é que está previsto, é uma exceção de acordo com o que diz o artigo 268 do Código de Processo Penal. Então, quando o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários pode atuar como assistente de acusação, ou seja, porque ela tem interesse naquela lide. Artigo 27. Quando a denúncia não for intentada no prazo legal, o ofendido poderá representar ao Procurador-Geral da República para que este a ofereça, designe outro órgão do Ministério Público para que ofereça ou determine o arquivamento das peças de informação recebidas. Então, o que nós temos no artigo 27? Quando a denúncia não for intentada no prazo legal pelo Procurador da República, né? E aí, então, o Procurador-Geral da República será, então, ali instado a se manifestar, a designar outro para que o faça. Por quê? Porque, logicamente, se é crime, o Ministério Público, mesmo que federal, não tem essa disponibilidade. Se não é crime, será arquivado, conforme diz aí o artigo 27. A Lei 7492/86, né, ela traz o que para nós, então? Ela diz que, se essa denúncia, então, não for oferecida no prazo legal, o ofendido poderá provocar o Procurador-Geral da República, que tem, então, 3 possibilidades. Designa outro membro do MP para oferecer a peça acusatória, propõe a denúncia, ele mesmo pode propor, ou determina o arquivamento, se não verificar ali a prática do ilícito. Aqui não existe a exceção que existe na ação penal privada subsidiária da pública, tá? Não se cuida de queixa-crime, mas somente de representação
do Procurador-Geral da República. Então, caso o Procurador da República não queira oferecer essa denúncia, não pode a parte ali interessada, né, apresentar uma queixa-crime subsidiária. Não acontece como nos demais crimes e nas demais hipóteses de ação penal. Artigo 28. Quando no exercício de suas atribuições legais, o Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, verificar a ocorrência de crime previsto nesta lei, disso deverá informar o Ministério Público Federal, enviando-lhe os documentos necessários à sua comprovação. É simplesmente aí um tipo penal informativo, orientador. O artigo 29, o órgão do Ministério Público Federal, sempre que julgar necessário, poderá requisitar a qualquer autoridade informação, documento ou diligência relativa à prova dos crimes previstos nesta lei. Lembrando que o sigilo dos serviços e operações financeiras não pode ser invocado como óbice ao atendimento desta requisição. Artigo 30. Sem prejuízo do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto 3689/41, a prisão preventiva do acusado na prática de crime previsto nesta lei poderá ser decretada em razão da magnitude da lesão causada, assim como nós vimos lá na Operação Lava Jato. Artigo 31. Nos crimes previstos nesta lei e punidos com pena de reclusão, o réu não poderá prestar fiança nem apelar antes de ser recolhido à prisão, ainda que primário de bons antecedentes, se estiver configurada a situação que autoriza a prisão preventiva. Então, ou seja, tem que estar configurada essa situação. Logicamente, se ela não estiver, não há que se falar também aqui em recolher-se para poder recorrer. Por fim, temos aí a hipótese do artigo 33, que diz: na fixação da pena de multa relativa aos crimes previstos nesta lei, o limite a que se refere o parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 2848/40, pode ser estendido até o décuplo, se verificada a situação nele cogitada. Ou seja, né, a multa aplicada ali, se ainda em seu patamar máximo for insuficiente, poderá ser aplicada em 10 vezes mais, levando-se em consideração a quantidade de valor, né, aqui objeto da prática deste ilícito, pessoal. Além disso, no tocante à pena de multa, o legislador, então, ele autoriza essa majoração como forma de cumprir aí o critério, o caráter punitivo-pedagógico da sanção penal. Com base nisso, terminamos aqui a nossa aula. Agradeço a presença de todos. Estou sempre aqui à disposição para sanar qualquer dúvida. Deixem seus comentários em nosso vídeo aqui no canal do YouTube, né? Ou entrem em contato por todas as nossas redes sociais para que nós possamos aí fazer os esclarecimentos necessários. Próxima aula, novo tópico, novo tema e novos estudos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.